Olá, queridos, eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu já estava cheia de saudades vossas, confesso que tenho andado um pouquinho mais atarefada. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo, muitos parabéns por aceder a esse canal. É só subir aqui um bocadinho na plataforma, tem um sininho, clicando aí nesse sininho, opção todas, e dessa maneira você, sempre que eu colocar aqui um vídeo, vai estar sempre acima do acontecimento, daquilo que se passa aqui neste canal. Este canal é um canal de conteúdos aleatórios e eu tenho a certeza que vai edificar muito a tua vida espiritual. Seja bem-vindo. Quanto aos meus seguidores e apoiadores, um beijinho para vocês, amém? Este tema é polémico e está relacionado com pornografia. Então, se você tiver uma criancinha aí por perto, é melhor que não esteja, porque esse vídeo é para maiores de 18 anos, tá bom? Por questões seguras, tá bom? Bom, é pecado ver pornografia ou não? Eu vou já responder sim, é pecado. A pornografia está relacionada com o conceito de prostituição e imoralidade sexual. Portanto, a palavra de Deus condena a imoralidade sexual. Eu tenho aqui um verso que diz aqui na palavra de Deus, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, olha o que está escrito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, isto está relacionado à pornografia, não é nada mais nem nada menos um conteúdo de prostituição, o qual, tanto seja por revistas como por filme, ok? Seja aquilo que for, a prática da pornografia é de natureza pecaminosa. E nós hoje vamos falar um pouquinho acerca disto, porque eu ouço muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, eu posso dizer que existe uma percentagem muito maior de pessoas, homens e mulheres, que veem pornografia mais dentro da igreja do que propriamente fora. Eu estou a falar de percentagens, é óbvio, não estou a falar num contexto geral e global. Dentro da igreja, a taxa de percentagem é um pouco maior, por incrível que pareça. Porquê? Talvez por mais necessidade, pouca preparação para determinados conceitos debaixo da palavra de Deus. As pessoas precisam ser esclarecidas. Eu, particularmente, nasci num lar cristão, mas eu não tive, durante muito tempo da minha conversão, a única coisa que me sabiam dizer era que sexo era pecado e acabou. E o que é que na minha cabecinha eu pensava? Não, ok, o sexo é pecado se eu fizer com uma pessoa, se eu for uma prostituta. Agora, se eu fizer com uma pessoa que eu gosto, então aí eu não estou a pecar. Então, vocês estão a entender? Então é necessário, para que isso não aconteça aqui com os meus seguidores, eu sinto-me na responsabilidade de vos dar uma palavra um pouco e de vos dizer o que é que está por detrás da pornografia. É muito mais do que simplesmente ver um filme, é muito mais do que simplesmente ver uma revista, é muito mais do que simplesmente um momento de prazer. Eu quero dizer que a pornografia ela traz sequelas na sua vida, tanto emocional como física, na sua vida sexual, e nós hoje vamos falar sobre isso. Primeiro ponto que eu quero aqui destacar é os dois tipos de desculpas que muitos, não é, arranjam, não é? Desculpas, é melhor eu ver, porque senão assim eu não magoo ninguém, assim eu não vou estar a magoar ninguém, eu estou lá no meu cantinho, faço o que eu tenho que fazer e pronto, assim ninguém sabe. Quem é você quando ninguém está por perto? Quem é realmente você? Porque tem muitas pessoas que acham que enganam a Deus. Mas eu quero dizer que eu posso não estar por perto, mas Deus vê tudo. Então, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Para Deus, o pecado é igual em todas as áreas, ok? Agora, pode haver consequências maiores e consequências piores. Eu quero falar aqui sobre os dois tipos de desculpas que o ser humano arranja para poder praticar esse ato e tentar descarregar a consciência, que é, eu vejo, eu faço, mas é só de vez em quando, é quando eu estou assim mais triste, mais abatido, eu prefiro fazer, que é para não, é preferível fazer, porque assim eu não vou cair em tentação, não vou pecar
sexualmente, fisicamente com ninguém. Assim eu vejo uma pornografia, resolvo lá o que tenho a resolver e pronto, assim ninguém sabe. Segundo, eu vou... Não, gente, a sério. Eu não estou a magoar ninguém, eu pago as minhas contas, está tudo certo comigo. Não dá problema de vez em ver um bocadinho, de vez em quando, não é por aí, isso não vai dar problema. Isso são sofismas que o diabo lança na sua mente para lhe enganar, porque a intenção dele é destruir a tua vida emocional e destruir a tua fé e a tua vida espiritual. Quando nós praticamos a pornografia, à medida que nós vamos praticando a pornografia, o seu espírito vai morrendo, a sua vida espiritual vai ficando cada vez mais fraca, o seu nível de fé vai ficando cada vez pior. Eu estou a falar aqui para cristãos, eu não estou a falar aqui para pessoas fora da igreja. Fora da igreja é uma outra situação, é pecado na mesma, mas eu estou a falar aqui para pessoas que estão a lutar contra isso e para pessoas que são viciadas nisso e aqueles que nunca viram, jamais vejam, porque é melhor. Não vão estar a alimentar depois mais nada. Costuma-se dizer que eles não veem, o coração não sente. Não é para ver, tá bom? É muito importante falar isto porque as pessoas têm tabus, entendem que isso é um complexo. Eu vou falar sobre isso, vou mexer num caso polémico. Nós precisamos entender o porquê de ser pecado. Porque em muitas alturas da minha vida, no meu início de conversão, eu pensei, eu precisava que me explicassem o porquê e o motivo. Tinha que haver um motivo, tem respaldo bíblico. Então é o seguinte, a pornografia está relacionada com a imoralidade sexual e idolatria. Há muita gente que idolatra o sexo e isso é uma coisa muito complicada. As consequências que dão também são muito complicadas e eu quero começar aqui pela questão do pecado. Como já disse, é pecado e a pornografia é a sala de todo o pecado sexual, da imoralidade sexual, ok? Quem pratica pornografia, quem é viciado em pornografia, saiba que está a contribuir, sendo consumidor desse conteúdo, está a contribuir para uma indústria, para o desenvolvimento de uma indústria, não é? Onde estão incluídos diversos conteúdos. A indústria da pornografia está incluído diversos conteúdos como pedofilia, lesbianismo, homossexualismo, tráfico humano, enfim, e por aí vai. Então eu quero dizer que quando você está a aceder a um site nas redes sociais, você está a dizer sim, mantenha esse conteúdo porque dá visualização, porque é bom, porque me agrada. Você está a dar um ok ao vendedor para continuar a fornecer esse tipo de conteúdo. Infelizmente, 86% dos estupradores, eles procuram praticar aquilo que vem em cena. Prestem muita atenção, isto é muito sério. Isto é muito sério. O vício da pornografia vai mudar a tua maneira de olhar para um homem ou para uma mulher. A pornografia, ela é tão nojenta, tão perigosa, que quando você vê pornografia, a tua mente vai começando a mudar. Ela é uma coisa que afinal não te traz satisfação, ao contrário daquilo que você pensa. Você vai vendo a pornografia, daqui a pouco você já não quer ver um homem com uma mulher, você já vai querer ver outras coisas e assim sucessivamente. Você nunca vai estar satisfeito. E quando chega a um patamar, você percebe que não se satisfaz. Ela vai prejudicar a tua vida, como é que se diz? Ela vai prejudicar a tua sexualidade com uma outra pessoa, com uma outra mulher, ok? Então, uma das coisas que eu também quero deixar aqui é que Deus deu um modelo para o homem e para a mulher no conceito a nível sexual, ok? Ele deve ser praticado com amor, com respeito e não com imoralidade e coisas horrendas, ok? E nojentas, tá bom? A pornografia não tem limites. Hoje você começa a ver com um homem e uma mulher, depois você começa a ver com um animal e assim sucessivamente e não para por ali.
Então é necessário que você entenda que a pornografia também, aquilo que você está a ver, aqueles cenários todos, você deve entender que o que está ali são atores. Ou seja, você, ao estar a ver aquilo, querendo praticar com outra pessoa, com a sua esposa, com a sua futura esposa, você nunca vai conseguir atingir esse nível porque ela não é uma atriz. Aquilo é uma representação. Aquilo é uma cena em que muito por detrás das câmaras é corta e a pessoa já está ali, já não está nem aí. Eu nunca, obviamente, eu estou a falar aquilo porque é uma cena de um filme, não é? Então, veja bem, aqueles ai que você ouve, aquilo ali é tudo mentira. E você ali feito para olhar para aquilo, a achar que o homem e a mulher estão a ter ali muito prazer, é muito isto. Não é. Saiba uma coisa, isso é tudo mentira. Isso é tudo conteúdo mentiroso para te influenciar a levar a um lugar perigoso, a um suicídio espiritual que vai te trazer, vai se manifestar também na tua área física, no teu emocional e vai te deixar sequelas. E quando você se der conta, você vai estar viciado naquilo e você oficialmente, imagine que você é uma pessoa solteira que começa a ter um relacionamento com alguém. E quando casar, você não vai conseguir, você vai ficar desiludido. Porque ao fim e ao cabo, você esperaria dela aquela maluca que você vê na pornografia, quando isso não existe. Vocês estão a entender? Então assim, é uma coisa enganosa. Pornografia é uma publicidade enganosa. Nós temos que entender isto. Além da tua mente começa a ficar suja. É um ato que você pratica, é um momento de prazer momentâneo, demora ali uns minutos e depois quando você para, vem um sentimento de culpa, de nojo, você tem plena consciência da sua nudez. Isto é muito importante falar aqui, ok? Você começa a enxergar as mulheres, ou os homens começam a enxergar as mulheres os homens como objetos. Você tem a tua mente tão suja das coisas que você vê, que você ao enxergar essas pessoas, você vai só olhar para aquele ponto e acabou. Você não vai valorizar o homem e a mulher, aquilo que ela é, a pureza, aquilo que Deus, o plano que Deus arquitetou na vida do homem e da mulher a respeito do sexo. Amém? É muito importante falar nisto aqui. Gênesis 2:24. Eu vou ler aqui muito rapidamente para vocês entenderem qual é o contexto. O que é que Deus, qual é o objetivo? O que é que Deus arquitetou para o homem e para a mulher? A importância de você entender. O sexo não foi criado por uma coisa qualquer. Ele tem o seu Gênesis 2:24 diz assim a palavra de Deus. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu poderia dizer aqui, portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Mas não. O apegar-se-á está relacionado com o ato sexual. Deus tem um plano arquitetado para o casal de se unir, de se apegar. Quando se apega, está-se a referir ao sexo. Aquilo que une o casal. Aquilo que encaixa. Almas se unem. Isso é uma coisa séria, é uma aliança. O sexo é algo lindo, maravilhoso que Deus colocou na nossa vida para duas pessoas se aliançarem, concluírem, para as pessoas concluírem o quê? O plano do casamento. O casamento válido é aquele que passa pelo civil, depois para o religioso, união entre você e o seu esposo e Deus, mas aquilo que vai oficializar e unir é o sexo. Então aqui a palavra apegar-se-á está-se a referir única e exclusivamente ao sexo. E depois logo diz assim, ambos serão uma só carne.
Então existe uma consequência quando nós praticamos sexo. Então você não se pode aliançar com qualquer um. Imagine na prostituição, imagine na pornografia. O sexo é aquilo que vai fazer transferência de demónios. Os demónios que podem estar numa pessoa vão passar para si através da vida sexual. Eu não sei se você sabia disso. Por alguma razão, é pecado, tem uma justificação. E eu preciso que você entenda isso aqui hoje. Se você tem vício de pornografia, se você está a tentar se livrar desse mal e não consegue, peça ajuda. Comece por confessar o seu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa o seu pecado não prospera. Quando você confessa o seu pecado, você está a dar uma chapada ao diabo. Você está a envergonhar o diabo, dizer, não, eu vou me livrar disto. E a primeira coisa que você tem que fazer é confessar o seu pecado. No casamento, o ato sexual você passa a não ter prazer, porque você tinha uma expectativa alimentada por muitos anos que te fez olhar para o homem ou para a mulher como um objeto. Você vai chegar ali no ato e não vai sentir prazer. Porque a masturbação é viciante. Ok? Amém? Glória a Deus. Imagens de pornografia ficam tatuadas na tua mente. Você já reparou? Você vê uma imagem de pornografia, você fica com aquela imagem, passa anos, mas aquela imagem não passa. Por quê? Porque ela fica tatuada na tua mente. É uma coisa diabólica, ok? Por detrás da pornografia está a mentira, porque ela te conduz a ter uma expectativa de uma coisa que não é na realidade. Não é na realidade. E depois quando você quer praticar o ato com o teu companheiro, você não vai conseguir ser bem sucedido. Porque vai haver uma frieza espiritual, uma frieza sexual. Você tem uma expectativa diferente. A indústria da pornografia está relacionada com essas características que eu falei aqui, que são fundamentais. Pedofilia, lesbianismo, homossexualismo, tráfico humano. Sempre que você olha para uma tela de um computador, você está a dizer sim, eu gosto, e você está a fazer com que você está a estimular esse mercado a ser desenvolvido nas plataformas, nas redes sociais. Por que você acha que existe tráfico humano? Tem motivos, muitos motivos. E um deles é justamente isso. A insatisfação. Quais são as consequências de uma pessoa que vê pornografia? Quais são as sequelas que a pessoa traz? Isto é muito sério. Preste muita atenção a isso, tá bom? Porque isso é sério. Mas isso pode ser tratado. Você pode precisar de um terapeuta, você precisa de um pastor que dê orientação e de oração que te dê libertação. Porque você fica com a tua vida espiritual morta. Literalmente isso. Consequências. Insatisfação sexual. Você olha para um homem ou para uma mulher, você olha para eles de uma forma, não tem valor, é como se fossem um objeto. Não é? O prazer é curto, mas depois logo de seguida gera uma dor. Você está a colaborar com a indústria de pornografia. A tua mente fica suja. Tudo que você vê, você sempre pensa naquilo. Isto é impressionante. A insensibilidade, você começa a ter uma frieza e ao mesmo tempo não, você fica antissocialismo, você também começa a querer não se relacionar com pessoas e ficar tão viciado mais na internet. Isso é sério. Há muitas formas de praticar a pornografia, não é só pelos vídeos de pornografia, mas também por chats. É muito sério, gente, muito sério. Destrói o seu casamento. Preste muita atenção, você que está a namorar. Se você teve algum problema nessa área, se você está a levar um relacionamento sólido, sério, saiba que é necessário você conversar à sua namorada que tem um problema nessa área. Assim, você não vai abrir brechas e não vai fazer com que o seu casamento fique manchado. Você vai ter a oportunidade de conversar para ela e de buscar ajuda. Isso é fundamental. Fica aí um conselho muito importante, em nome de Jesus. Porque vai destruir o teu casamento. Se você pensa que vai conseguir esconder isso da tua esposa por muito tempo, não vai.
E depois o que vai acontecer é que isso gera uma traição. E isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito... Depois fica muito mais sério que o que poderia ter sido mais simples de resolver do início. Destrói a tua vida sexual, evidentemente. Você vai ficar com sentimento de vergonha e de culpa. Tenha muito cuidado. Os pecados, presta atenção. Confesse o pecado. O pecado cresce no segredo, que gera falta de confiança. Se você pensa que você guarda uma coisa para ti, mantém em segredo, o teu pecado vai crescer mais ainda. Por isso é que é necessário confessar. Então, pecados crescem no secreto e vão gerar falta de confiança quando a outra pessoa descobrir. Isso é muito sério. Maldição hereditária. Essa é grave. Aquele que pratica isso está a dar um passaporte ao inimigo para poder estimular os teus filhos a fazer, porque eles vão colher consequência disso. Então é necessário você fazer quebra de maldição, se repreender isso, confessar, fazer tudo certinho. Se você confessar com o teu pastor, se você orar com o teu pastor e liberar perdão e pedir perdão, tens que fazer aquilo tudo certinho para que os teus filhos não venham a herdar. E nós vimos isso através da Bíblia, tem muitos exemplos, para que os teus filhos não venham a sofrer consequências nessa área. Casamento não é escolher uma pessoa, mas é esquecer todas as outras. A partir do momento em que você casa, a partir do momento em que você se aliança com alguém, você tem de esquecer que a única pessoa que existe para si é a sua esposa e o seu esposo. Os outros você esquece. Os outros você esquece. Acabou. Casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. Não é para a mulher ser esbofetada. Não. Não vamos generalizar. Eu estou a falar que... Porque se eu for dizer assim, você não vai desistir do teu casamento assim de qualquer maneira. Você tem que lutar pelo teu casamento. Este conceito, esta situação da pornografia, há solução. Se você fizer as coisas de forma certa, se você for uma pessoa que aceitar ser corrigido pelo seu pastor, porque isso depois é um problema gravíssimo, porque a pessoa vai gerar ali um segredo, e eu volto a repetir, o segredo, o pecado que fica encoberto, o pecado que fica em segredo, tende a crescer mais e mais e mais e mais. É uma bola de neve. Então, por favor, por mais chato, por mais difícil que seja, você confessar, confesse. Essa é a escolha certa. Se a tua esposa ou o teu esposo te dá uma oportunidade de você confessar, eu pratiquei isto, eu não queria ter praticado, mas eu pratiquei porque antes do casamento, se você está numa fase que vai casar, se você tem um problema nessa área, resolva logo, antes do casamento. Se você está casado, pratica, tem que resolver. Melhor seria resolver o antes, mas se não foi a tempo, então ainda vai a tempo de fazer, mas as consequências são maiores. Pornografia é pecado. E ela é pecado porque gera na sua vida morte espiritual, consequências horríveis nas suas emoções, consequências horríveis no seu casamento. Conheço muitas pessoas que já foram vítimas de situações dessas. De serem oficialmente, ter os casamentos serem destruídos através da pornografia, através da tela de um computador. Então, por favor, tenha muito cuidado. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida, olhe-se no espelho e pergunte e assuma quem você é quando ninguém o vê. Ganhe coragem e viva uma vida debaixo dos padrões da palavra de Deus. Amém? É isto que eu quero deixar aqui para vocês. Por favor, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você entenda realmente o contexto daquilo que eu estou a dizer. Depois eu irei fazer um vídeo sobre o sexo, essa questão. Porquê que o sexo é pecado? O sexo é pecado justamente por isso. Sexo é pecado antes do casamento justamente por isso, porque o sexo faz parte de uma aliança que é feita no casamento.
Você está a entender? O sexo é para ser praticado depois do casamento. Assim que você se aliança com a terra, no civil, no espiritual, o casamento no religioso, você pede a bênção de Deus e você vai estar ali, pá, dos votos, aquela coisa linda, não é? E aí você, aquela coisa linda que você daqui, passado muitos anos, você vai olhar ali para a cassete, para o vídeo do seu casamento e vai se lembrar dos votos que você fez. Eu recomendo você se lembrar de vez em quando, porque às vezes dá uma esquecida, uma amnésia, né? Então, mas veja bem, depois de você praticar essas duas coisas, o que vai unir o homem e a mulher é o sexo. Por isso o sexo é uma coisa maravilhosa. Só que muitas pessoas querem conduzir um carro sem ter a carta primeiro. E aí quando se dá conta, bate com o carro, estraga tudo. É necessário você saber esperar. Não é fácil, não é mesmo nada fácil. Eu falo por mim, não é fácil. Mas não é impossível. Outra coisa que eu quero dizer assim, ser tentado não é pecado. Porque isso aqui também não vou ser ignorante, não vou dizer assim, você agora quer viver uma vida, tem que viver uma vida assim, debaixo dos padrões da palavra de Deus e você não vai sentar. Não. Por alguma razão a palavra de Deus diz, fugir da tentação. Não enfrenta a tentação porque você vai cair nela. Fugir da tentação. Fugir da tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair no ato. Então, se você foi tentado, fuja. É a melhor maneira de resolvermos a situação. Que é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você não consegue ter um computador durante meses à tua frente porque isso vai te levar a pecar, então tira o computador. Coloca o computador num sítio público onde ninguém possa... Enfim, arranje estratégias, mas por favor, pare com isso. Porque isso vai estimular, vai estragar a tua vida sexual, vai estragar a tua vida emocional, vai estragar o teu casamento, os teus relacionamentos, até mesmo com amizades. Você vai passar a ser uma pessoa antissocial, porque você vai... A pornografia é uma mentira. Aquilo que você vê nas imagens não são, a pessoa está a representar. Garanto. Então, meus queridos e amados irmãos, eu espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha sido uma bênção para si. Da próxima vez eu voltarei com outro conteúdo. Deus vos abençoe muitíssimo e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho!